Estamos ao vivo, tá? Ao vivo pela plataforma do Instagram. Um pouco gripado ainda, mas estamos aqui, né? Para louvor e glória do Deus de Israel. Glórias ao Senhor. Quem foi entrando? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só, tá muito alto. Glórias a Deus, quem foi entrando já vai disparando aí, já vai marcando pessoas, já vai compartilhando com pessoas. É algo maravilhoso. Estamos ao vivo pela plataforma do Instagram. Cristiane Lopes, Marcos, Mary Keu, Rogério Santos. Vamos lá, gente, dispara aí nas redes sociais, compartilha aí. Bater recorde hoje aí pela fé. Cristiane Lopes, isso aí. Ivane Oliveira, Tatinha Aninha, Renata Melo, Cláudia Castor, Verônica. Já vai disparando aí. Estamos ao vivo. Elo Cardoso, Verônica, a Nayara. Oh, Luana Alves, Claudenice, Maria Gonçalves, Rosana Pullman. Você que está entrando, seja muito bem-vindo, tá? Quem for a primeira vez, digita aí primeira vez, digita a cidade, o estado ou a nação que você está. Digita aí, coloca aí, primeira vez, pastor. Primeira vez. Glórias a Deus, glórias ao nome do Eterno. Orendem. Oh. Larande. Olha, Renata Melo, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Já estive em Cabo Frio. Fiquei 40 dias com a minha família aí. Eu, minha esposa, as crianças. Na época da pandemia, na casa da Michelenita. Não sei se a Michelinha vai entrar aí. Ovelhinha. Gorete, irmã Gorete. Ó, primeira vez, Araraquara, São Paulo. Peço oração, estou estagnada, muitos ataques. Vem participar, irmã Elo Cardoso, das nossas orações. Hoje tem oração no Instagram meia-noite. Pelo YouTube, meio-dia. Acabamos de sair do YouTube da oração, já viemos para cá. Mas temos 2 horários de oração, meio-dia e meia-noite. Meio-dia YouTube, meia-noite Instagram. Tá? Você que está entrando, já dispara e compartilha. Convida o pessoal. De Lamara. Hoje nós vamos falar sobre o Portal 40, o poder do jejum elétrico. Vou te explicar o que é isso. Missionária Jaqueline Santos, seja bem-vinda. Vai disparando aí, gente. Compartilha aí com seus contatos, grupos WhatsApp, Telegram, pessoal que você conhece. Nos ajude na divulgação aí, compartilha. Jana Matos, Zenilda de Jesus Souza, pastora Fabiana Brown, glória a Deus, pastora. Mariana. Amanhã nós teremos uma live, foi alterado a grade, hein? Quinta-feira não vamos ter a live pelo Instagram, mas 2h03 da tarde eu vou ter uma live ao vivo, na verdade um podcast, direto de Curitiba, estaremos lá. O podcast Eu Acredito. Então a nossa live do Instagram, ela vai ser redirecionada para o podcast. A gente vai estar passando. Apareceu aqui agora, hein, para fixar. Às vezes o seu não tá aparecendo, verde Lamara, alguma coisa aí, viu? Que estranho. Glórias a Deus. Quem está entrando,
seja muito bem-vindo, tá? Quem é a primeira vez, digita aí, primeira vez. Então, quinta-feira, nós não teremos live aqui pelo Instagram. Nós estaremos ao vivo pelo canal Eu Acredito, tá? Pastor Fábio, vai ser bênção. Então, a nossa live de quinta será reposicionada para o podcast. Vai ser tremendo, hein? Vai ser reposicionada. Paz e irmã Eliandra, primeira vez, fala de onde, irmã Eliandra? Agora, amanhã vocês também não podem perder a live, porque amanhã nós vamos falar sobre o ciclo da bastardia, a maldição sexual dos pais. A maldição sexual dos pais. Então amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, é um assunto... Você que foi gerado fora da aliança de casamento, você que gerou uma criança fora da aliança, quero te explicar o que isso significa e como significa. São Paulo, quem te deu o seu Insta foi o Pastor Léo. O Pastor Léo é uma benção. A gente vai ter, inclusive, dia 31 também, gente. A gente vai ter uma live. Isso aí, uma quinta-feira, tá vendo? Ó? Com o Pastor Léo, dia 31. Isso. Amanhã nós vamos falar sobre o ciclo da bastardia, a maldição sexual dos filhos bastardos. Sexta-feira, a gente vai falar sobre tratando de maldição hereditária, nutrideia. Tem muita gente de nutrição aqui, que legal, né? Legal. Inclusive, já vamos divulgando também, tá? Nós vamos entrar com 7 masterclass gratuitas. Vai ser pelo YouTube, vão ser 7 masterclass gratuita pelo YouTube, tá? E a gente vai falar de vários assuntos. Então a semana que vem nós vamos ter 3 dias, a paz, irmã Nutrideia, irmã Aparecida Loureiro, Edilamara. Não posso perder a live de amanhã, não perca. A live de amanhã vai ser tremendo, hein? Também, a de hoje também. A gente tá fazendo... E ó, já fiz uma grade aqui de lives. Enquanto vocês estão compartilhando, compartilha aí, gente. Compartilha aí. Quer ver, ó? Olha as lives, tá? Falamos sobre a autoridade territorial dos anjos ontem, foi tremendo. Hoje, Portal 40, o poder do jejum elétrico. Amanhã, o ciclo da bastardia, a maldição sexual dos pais. Quinta-feira, podcast. Sexta-feira, tratando da maldição hereditária. Semana que vem, eu vou falar sobre alimentos que invocam Lilith na vida das pessoas. Alimentos que invocam Lilith na vida das pessoas. Segunda-feira. Na terça, nós vamos falar sobre ativando a oração em línguas. Olha que coisa tremenda. No dia 30, quarta-feira, o poder do jejum nos dias proféticos. Quarta-feira, desmascarando a festa de Halloween. É o dia 31 de outubro. E no dia 1º de novembro, portal de Shesvan, a lua nova de Rosh Hodesh. Tá? Aí na outra semana, tá tudo aqui, ó. Portal 10, o Tribunal Divino. Na terça-feira, dia 5 no caso, Tetagrama, o Portal Divino do Tempo. Dia 6, o poder do jejum nos meses proféticos. Dia 7, desmascarando demônios cromocratas. Olha só. Dia 8, ouvindo a voz do Senhor o tempo todo. Olha só que coisa tremenda. Aí depois na outra semana, isso tá tudo no Telegram. Você que quer participar, você vai entrar no nosso Telegram. Paz Pastor Léo. Olha, eu tava falando de você agora, da nossa live. Vai ser benção, hein? Então você que quer participar, entra no nosso Telegram. Aqui na bio do Instagram tem um link, ó. Aí na semana do dia 11 ao dia 15, vai ser desmascarando os 7 espíritos da injustiça. Dia 12, desmascarando Mamon nas igrejas. Meu Deus. No dia 13, o poder do jejum nos anos proféticos. No dia 14, autoridade na unção legitimada. Isso aqui vai pegar, hein? Isso aqui vai ser polêmico. Porque eu vou falar de autoridade na unção legitimada. Porque tem muita gente aí com uma unção ilegítima, queridos.
uma unçãozinha aí fake. Uma unção Xing Ling Yu, conhece? Tem gente querendo ter autoridade naquilo que não tem autoridade. Lamento dizer. No dia 15, eu vou falar sobre anulando palavras de maldição de pastores, de lideranças, porque tem muita gente que não sabe como lidar com isso. Então assim, vão ser várias lives, claro. Pode ser que mude uma coisa ou outra, a gente vai estar avisando, igual essa semana mudou. Eu tenho um compromisso num dia que eu estou esperando unção do Paraguai, a pastora Fabiana. Ó, o pastor já falando, tem mesmo. E tem, hein, pastor? Meu Deus do céu. Mas aqueles lá que chegam na igreja, né, pastor? Não, porque eu sou ungidão, eu sou ungidonda. Esses aí é perigoso, tem que tomar cuidado. Ai, gente. Tem muita coisa, né? As pessoas, só Deus também para amadurecer. Então a gente vai ter várias lives de ensino, tá? Várias lives de ensino. Unção Xing Ling Yu. Então não perca essas lives. Agora, por um outro lado, a gente vai ter masterclass, 7 masterclass gratuitas, e vai começar a partir da semana que vem. Qual que são as masterclass? Enquanto eu estou divulgando aí, vai compartilhando, vai marcando pessoas, os pastores, as lideranças que estão aqui, se puderem nos ajudar na divulgação, vai ser bênção. Semana que vem, pastor Léo, ó que bênção, tá? Semana que vem nós vamos ter 3 dias de masterclass, segunda, terça e quarta, 28, 29 e 30. Eu vou até gravar lá da igreja, vou ter que gravar de lá. O que vai acontecer? Às 19 horas, vai ser online pelo YouTube, vai ter a duração cada dia média de 3 horas, 3 a 4 horas, tá? Nós vamos falar sobre fundamentos da libertação, as chaves para você romper. Então eu vou introduzir você na libertação, tá? Os fundamentos, vai ser a primeira masterclass gratuita. Vai ser do dia 28 ao 30. Então, pessoas que precisam de libertação, pastor Léo, pessoas... Vamos introduzir esse povo, porque eu quero ensinar alguns princípios de libertação. O que é libertação? As pessoas confundem, né? As pessoas não entendem o conceito de libertação, tá? Hoje tem muitas pessoas tentando fazer libertação e não conseguem. Por quê? Porque primeiro, às vezes não tem autoridade, segundo, não aprenderam da maneira certa. Então vamos lá. Outra coisa aqui, rapidinho, vamos lá, senão não sai do foco. No dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira, tá? Nós vamos... Isso, eu vou passar os cartazes para o Senhor, para estar divulgando para a gente. No dia 8 de novembro, a gente vai ter uma outra masterclass gratuita, são 7, eu vou ofertar 7 masterclass. Restaurando o seu casamento. Eu já fiz até os copyright também, vou divulgar. Mesma coisa, 19 horas, YouTube, duração de 4 a 5 horas. Você que sabe de pessoas que precisam de restauração no casamento, você vai convidar essa pessoa também. Vai ser no dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira. No dia 14 de novembro, que é quinta-feira, eu vou, mesma coisa, 19 horas, YouTube, de 4 a 5 horas de duração. Nós vamos ter uma masterclass gratuita sobre autoridade sobre anjos caídos. Vou falar um pouco sobre os angelicais. Nossa, você não tem ideia. Já fiz o copyright também. Já tem, inclusive, banner digital e copyright. E já está tudo pronto. E aí vou falar para você de tecnologia angelical, tecnomancia. Vou falar para você a genética dos seres caídos nas pessoas. Vou falar quem eles são. Vou falar da composição química dos seres angelicais. A gente vai falar de um monte de coisa. Você precisa entender isso. No dia 21 de novembro, uma quinta-feira, quarta masterclass, espiritualidade alimentar. Mesmo padrão, 19 horas, online, YouTube, 4 a 5 horas de duração. Tá? No dia 25, 26, 27 e 28, ou seja, do dia 25 até o dia 28, nós vamos também ter uma outra masterclass. Serão 4 dias essa daqui, porque eu vou introduzir vocês no profético, ativando o profético, acessando a revelação, tá? Porque a gente também vai estar
mostrando para vocês a nossa plataforma. E sejam todos bem-vindos, verdade. Então, dia 25, 26, 27, 28 de novembro, nós teremos a Masterclass Ativando o Profético, acessando a revelação. Você que gosta do profético, você que gosta de se movimentar no profético, venha fazer tudo gratuito. São Masterclass gratuitas, tá? No dia 5 de dezembro, nós teremos uma outra Masterclass, Autoridade sobre os Demônios, a genética caída dos Shedins. Vou falar sobre isso. Mesma coisa. No dia 12 de dezembro, é a última oferta de Masterclass, tratando de pais e filhos, a libertação geracional. Então, você que quiser participar, tem que entrar no Telegram. Tá aqui na bio do Instagram o link. Tá? Agora, eu também vou ter uma Masterclass paga, que é um valor simbólico, no dia 7 de novembro, as chaves para você abrir a sua visão espiritual. Então vem participar também. Por quê? Porque você que quer ser ativado em visões, você que quer ter visão aberta, visão na dimensão do espírito, vai ser algo dos céus para a tua vida, vai ser algo poderoso. Então nos ajude a compartilhar. Já tem aqui no Instagram a primeira Masterclass, os fundamentos, e também a do dia 7 de novembro, que essa é paga. Essa é paga, gente, é uma oferta, porque também dá trabalho, tem muito material, tem conteúdo, tem bastante coisa, né? Quem tem feito as nossas Masterclass sabe, eu procuro fazer algo com excelência, tá? Eu procuro fazer algo com excelência, tá bom? Então assim, nos ajude na divulgação, compartilhe com pastores, com lideranças, dispara nas redes sociais, dispara mesmo, tá bom? Então, nos acompanha, por quê? Porque aí você vai participar, a gente vai falar de assuntos muito importantes, assuntos necessários, assuntos importantes. Vamos lá, o Telegram, olha aí, ó, o Telegram tá aqui, você entra aqui no Instagram, na bio, tem um link lá, aí vai comunidade do Telegram, tá bom? Vamos começar a orar para a gente iniciar, vai divulgando aí, vai compartilhando. Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo, eu te convido. Eu te quero nessa live, eu preciso do Senhor nessa live. Eu te quero nessa live, Senhor. Eu te quero nessa live, eu te convido para participar dessa live. Meu Deus, libere essa unção agora. Labravassuri. A unção que vem pela palavra, é a palavra que tem poder. Ramará suriantor guianterra. Eu convido, Senhor, eu convido a tua pessoa para estar conosco nesse momento. Eu convido a tua pessoa para estar conosco nesse momento, ó Pai. Eu convido o Espírito Santo para o Senhor se manifestar de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. Eu preciso dessa presença. Eu preciso desse fogo do Espírito. Eu preciso desse fogo de avivamento, Senhor. Eu preciso desse fogo de avivamento, desse fogo do Senhor. Eu preciso desse fogo espiritual que só o Senhor pode nos dar. Não é fogo de palha, como muitos têm por aí, mas é um fogo que queima e continua queimando dia após dia. Labrava seremanahai. Meu Deus, um fogo prevalecente. Vem. Convida a pessoa do Espírito Santo para essa live. Eu te convido, faça parte. Abra os sentidos do meu espírito. Abra os olhos do meu Deus. Aramantor gende kandaraba xarabadarabadarabadarabadar. Vem liberando, Senhor, os códigos do Espírito, os discernimentos do Espírito, os entendimentos do reino espiritual. Eu quero. Labravassora, abadarabadarabadai. Eu quero essa presença, eu quero esse fogo, eu quero, Senhor, esse avivamento. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vai receber, irmã Cris, o fogo do avivamento. Abra sua Bíblia comigo, já vai compartilhando aí esse link, convido o pessoal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Amém? Tem fé? Tem fé ou não tem fé? Olha só.
Olha só, 125 pessoas, eu vou dar 2 PDFs de presente. 2. Tem fé? Não tem? Então dispara aí. 125 pessoas. Eu abençoo. Vamos lá, Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito, pela rua ao deserto, para ser tentado por Satã, pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois teve fome. Interessantíssimo isso, hein? Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É interessante porque ele só tem, a Bíblia vai falar isso, ele só tem fome pós o jejum de 40 dias. Evangelho de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também é a mesma narrativa, você pode depois ver nas escrituras. Quando a gente fala de jejum, eu vou falar algumas coisas de jejum. Esses dias a gente teve o jejum de Yom Kippur, eu falei algumas coisas. Mas quando a gente fala de jejum, o jejum tradicional, o jejum que a gente fala, o jejum base, o jejum de tradição, tá? É o jejum que vai envolver abstinência alimentar. Ou seja, você deixa de comer determinadas coisas. Na realidade, esse jejum, que é uma abstinência alimentar, é um jejum que você, muitas vezes, vai fazer na trajetória da sua vida. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, é uma prática perseverante do jejum, tá? Perseverante do jejum. Por quê? Porque o jejum, ele vai nos possibilitar algumas coisas. Agora, existem jejuns, escute isso, de curto prazo, existem jejuns de longo prazo. Então tem aquele jejum que você faz, que é de um dia, meio período, é um jejum de 2 dias, 3 dias, é curto prazo. Pastor, tem peso no mundo espiritual? Tem muito peso no espiritual. Agora, existe o jejum prolongado, é o jejum de longa duração. Esse jejum de longa duração, ele tem um peso excomunal no mundo espiritual. Por quê? Porque é um jejum que eu chamo rompedor. É um jejum que vai trazer um rompimento sobre a tua vida. Então esse jejum, na realidade, de longo prazo, e aí eu vou falar hoje aqui do Portal 40, mas existem jejuns de diversos dias, vamos colocar assim, você pode fazer. Isso é uma prática diária, é uma prática semanal, uma prática mensal, é uma prática anual que você pode exercer na sua vida. Mas esse jejum, na realidade, que nós precisamos fazer, é um jejum que ele vai envolver uma determinada abstinência alimentar. Então, dentro desse contexto, você vai entender, existem vários tipos de jejum. Existe jejum que é o jejum total, você fica sem beber água, você fica sem, na realidade, comer alimentos. É um jejum total. Estou jejuando, pastor, de tudo, não vou comer, não vou beber. Agora, existe o jejum parcial. O jejum parcial, você pode beber líquido, você pode ficar sem comer. Você pode ficar sem comer e beber líquidos. No caso é o total, né? Você pode, geralmente ele está envolvendo líquidos. Você fica sem comer alguma coisa, mas você toma líquidos. Até porque o teu corpo, no terceiro dia, se ele não tiver hidratado, os seus órgãos começam a entrar em múltipla falência. Então o jejum, na realidade, ele é uma prática milenar. As culturas, os povos, as religiões do mundo praticam o jejum. Inclusive os satanistas
pasmem, mas até os satanistas têm prática de jejum. Então o jejum, ele é para todos. Porém, o jejum bíblico, o jejum tradicional, ele vai requerer algumas coisas de nós. Ele é para todos, a maioria faz jejum. Não confunda jejum com dieta. Tem pessoas que fazem dieta. Tem pessoas que fazem jejum. O que é a dieta? Qual é a diferença do jejum e da dieta? É que o jejum ele vai agregar alguns elementos espirituais. A dieta não. O propósito da dieta, que seria um tipo de jejum também, é em prol do teu corpo, em prol da tua saúde. Então você precisa discernir. Hoje vou fazer 24 horas apenas com água e eletrólitos. Já fiz 7 dias, o jejum cura. Perfeito. Jejum intermitente, né? Aí tem 16 horas, 18 horas, 22 horas. Tem vários tipos de jejum. Agora, tem pessoas que fazem esse jejum intermitente como dieta. Perfeito. É bom para a saúde. Vai te ajudar. Agora, existe o jejum dimensional, que é o jejum que a gente faz alinhado, tá? Agregado com elementos espirituais. E esse jejum que está alinhado com elementos espirituais, ele vai movimentar o mundo espiritual de uma maneira gloriosa. Muito gloriosa, tá? Então o jejum, vamos lá, o jejum, ele é tridimensional, tá? O jejum, anota aí, é tridimensional. Como assim, pastor? Embora o jejum, ele seja algo que a gente faz em relação ao corpo, ele está ligado ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito. Por quê? Porque quando você jejua, o jejum vai tocar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Entenda isso. E toca mesmo. O jejum é tridimensional. Ele toca no corpo, ele toca na alma e ele toca no espírito. Por que eu digo isso? Porque quando você jejua, por exemplo, o efeito ele é fisiológico. Você vai sentir já o teu corpo diferente. São toxinas que vão começar a serem expelidas pelo teu corpo, mas ao mesmo tempo que essas toxinas são expelidas, a tua alma ela começa a frequenciar da maneira certa. Por quê? Porque hoje tem muitos elementos alimentares, tá? Que estão manipulando a nossa alma. Entende? Existe uma alimentação que eu chamo de almática. Essa alimentação almática, ela está mexendo, frequenciando de uma maneira ruim a alma das pessoas. É por isso que tem gente que fica deprimida pela alimentação. É por isso que tem gente que fica depressiva através de alimentação, ansiosa, estressada. Não é por causa de outras situações, é muito por causa da alimentação que a pessoa está ingerindo. E quando a pessoa ela faz um propósito de jejum agregado, acrescentado, alinhado com outros elementos que eu vou falar daqui a pouco, esse jejum ele é poderoso no mundo espiritual, porque ele é tridimensional. Ele começa a limpar, a te descontaminar, inclusive geneticamente. Tá? E esse jejum ele vai na realidade equilibrando a sua alma. Não somente isto, porque o teu corpo está saudável, a tua alma está alinhada, o seu espírito ele começa a ser ativado. O seu espírito começa a ser ativado, tá? Então o seu espírito é ativado por causa da prática do jejum. Talvez a gente teve uma masterclass, quem quiser adquirir, tá aí, falar com a Edilamara, com a Leia, que estão aqui, sobre alimentação profética, que eu falei muito sobre isso, sobre alimentação e o mundo espiritual. Então você precisa entender que o jejum ele é tridimensional, ele vai mexer com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito.
é uma ligação do jejum, tá? Então o jejum, ele vai mexer com você, ele vai tocar em você. O jejum, ele vai movimentar você para o espiritual da maneira certa. O jejum, ele é tridimensional. Agora, deixa eu só falar aqui algumas coisas. O que não é jejum? O que não é jejum? Pastor, você vai falar do Portal 40, o jejum elétrico? Eu vou, eu tô dando uma base para você entender, porque às vezes tem pessoas que nem sabem o que é jejum, tá? Mas o que não é jejum? Primeiro, jejum, como eu disse, não é dieta. Dieta é uma coisa. Dieta não está ligada com elementos que agregam o jejum, tá? Então, o jejum não é dieta. Dieta você faz para melhorar a sua saúde, perfeito, e deve fazer mesmo, tá? Agora, jejum não é restringir-se de algo para gloriar-se. Não é um jejum válido, tá? Por exemplo, então tem gente que jejua para ficar se vangloriando. Isso não é jejum. Isso é um jejum que vai ser invalidado no mundo espiritual. Porque todas as vezes que eu faço um tipo de jejum e eu fico me vangloriando ou me gloriando daquilo, isso, na realidade, invalida essa prática que você está fazendo. Outra coisa, o que não é jejum? Jejum não é só de alimento. A gente vai falar algumas coisas depois. A gente vai falar sobre isso. O jejum, a base dele, primordial, é a abstinência alimentar. Mas você vai ver que existem outros tipos de jejum que nós também podemos fazer, tá? O jejum, inclusive, que é o elétrico. Meu Deus, pastor, que é isso? O jejum elétrico. Então, não é jejum. O que não é jejum não é só de alimento. Existem outros que eu vou falar. Porque quando a gente fala de alimentos, você acha que é só esse alimento que a tua fisiologia necessita. Você coloca Deus numa caixinha de sapato. E hoje eu vou te mostrar um tipo de jejum. Aliás, o propósito dessa live é mostrar para você um tipo de alimentação, que é a alimentação elétrica, que está ligado a esse jejum do Portal 40. Não só do Portal 40, mas de outros portais que a gente pode comentar daqui a pouquinho aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O melhor jejum, vamos lá, o que não é jejum, não é restringir-se de algo que não seja realmente bom. Por exemplo, jejum de cigarro, as pessoas falam, não é um jejum válido por causa que tratamos de vícios. Então, não, eu vou fazer um jejum de cigarro. Não, peraí, você não tinha nem que fumar, né? Pastor, mas aqui é tudo povo de Deus. Mas tem muito povo de Deus aí que é viciado. Isso não podia nem existir na tua vida. Então, isso não é jejum. Isso aí você precisa romper de uma vez. O que não é jejum? Jejum não é barganhar. Eu faço um jejum de tantos dias, o Senhor faz isso comigo. Eu faço um jejum de tantos dias, o Senhor me libera isso. Eu faço um jejum de tantas horas, o Senhor me faz isso. Queridos, jejum não é barganha. Tem muitas pessoas barganhando com o eterno. Tem muitas pessoas querendo fazer determinadas práticas para barganhar com o Senhor. Não faça isso. Jejum não é barganha. Jejum é propósitos. Eu quero fazer um propósito porque eu quero experimentar de algo maior da parte do Senhor. Eu quero jejuar para que o Senhor possa me ajudar em determinada questão. Eu quero jejuar para que o Senhor me abra a porta da palavra. Eu quero jejuar para que o Senhor se movimente na minha vida. Pastor, qual que é o melhor jejum para fazer? Biblicamente tem dois, mas eu vou citar um. Biblicamente tem dois, mas eu vou citar um. O melhor jejum que você pode fazer é o jejum direcionado pelo Espírito Santo. Pastor, eu não posso fazer um jejum por mim mesmo? Você pode, mas jejuns, principalmente prolongado, eles têm que ser jejuns direcionados pelo Espírito Santo. Ou seja, é aquele jejum que Deus vai falar para você o dia que você vai começar, o tipo de jejum que você vai fazer, a maneira que você vai fazer, se vai ser sozinho ou coletivamente, e quando você vai encerrar. Então ele tem
prazo de validade, ele tem duração, ele tem um tempo, ele tem diretrizes específicas. O melhor jejum que alguém pode fazer é um jejum direcionado pelo Espírito de Deus. É aquele jejum que o Senhor vai falar para você, ó, comece a partir de tal dia, você vai comer somente tal coisa, você não vai se alimentar dessas coisas, você vai fazer esse jejum de tal forma. Esse é o jejum direcional. É um jejum que vai romper algo no espiritual ao seu favor. Esse jejum não é para qualquer um, é um jejum específico da parte do Eterno. Por isso, se tem uma coisa que você precisa aprender a fazer, são jejuns direcionados pelo Espírito Santo. Ah, mas eu gosto de jejuar semanalmente. Beleza, é uma prática, isso é maravilhoso. Mas o jejum que a gente faz direcionado pelo Espírito Santo, debaixo de uma ordenação do Espírito Santo, debaixo de um posicionamento dos céus para a nossa vida, ele vai trazer liberações proféticas, profundas, liberações poderosas da parte do Eterno. Então o jejum, escute isso, o melhor jejum, tem dois, eu vou falar sobre um, é o jejum direcionado pelo Espírito Santo. É aquele jejum que você faz debaixo de uma direção profética dos céus. É aquele jejum que Deus fala para você, eu quero que você jejue 3 dias, sem água, sem comida. Eu quero que você jejue 7 dias só na água. Eu quero que você jejue 21 dias, 40 dias, 70 dias, 100 dias, 200 dias, 300 dias, 400 dias. Mas ele vai te dar um direcionamento de um jejum que vai mexer com as suas estruturas. Todo jejum que Deus nos manda fazer, escute isso, ele vai ativar algo da parte do Senhor na nossa vida. Todo jejum que o Espírito Santo te ordena fazer, haverá um romper dos céus ao teu favor. Então, jejue debaixo da direção do Espírito Santo. Jejue. Faça jejuns que o Senhor está te direcionando a fazer. Porque se você também, você faz, e é necessário isso, jejuns semanais, jejuns mensais, jejuns anuais, de jejum em jejum, isso é maravilhoso, mas vai ter momentos que o Eterno vai pedir para você, faça um jejum de tal forma, porque esse jejum, ele vai abrir portais dimensionais ao teu favor. Pastor, faço parte da mesa de oração e todas as quartas ficamos em jejum. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem problema você fazer um jejum tradicional, um jejum semanal, mensal, maravilhoso. Faça e continue fazendo. Mas eu estou falando para você que o melhor jejum, tem 2, eu estou falando um só. O melhor jejum para você fazer é aquele que é direcionado pelo Espírito Santo, porque o jejum direcionado, ele vai estar debaixo de um comando específico da parte do Senhor, e quando você jejuar da maneira que ele está mandando você jejuar, ele vai te dar um propósito, porque todo jejum, ele deve ter um propósito. Por que você está jejuando? Ah, sei lá, pastor, estou jejuando para emagrecer. Aleluia! Por que você está jejuando? Ah, pastor, porque todo mundo está jejuando. A pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Então todo jejum, ele tem que ser, todo não, né? Tem jejuns que ele tem que ser direcionado. E esse jejum direcionado, ele vai ter momentos específicos, dia específico, ele vai estar num tempo oportuno do Senhor, e vai ser algo que vai ativar poderosamente princípios espirituais dentro de você. Então você precisa fazer esses jejuns. Esses jejuns, eles vão movimentar a tua vida de uma maneira poderosa, tá? Entenda isso. O jejum, ele vai ativar você para o mundo espiritual. O jejum, ele faz isso, ele tem esse poder de nos ativar para o mundo de Deus, para o mundo espiritual. Por isso que a gente
busca praticar, fazer determinados jejuns, porque ele nos ativa, ele nos potencializa para o mundo espiritual. Por isso que servo de Deus tem que viver de jejum em jejum. Agora, é óbvio, como eu disse, vai ter aquele jejum que vai ser de alto nível, e o jejum de alto nível, que é o melhor deles, é aquele jejum que Deus direciona você. Olha aí, meu esposo Rogério Santos está fazendo um de 91 dias, pode, 9 com 10, Portal 10, também, ó, igual ao Portal 10. Então assim, existem vários tipos de jejum, tá? Vários tipos. A gente poderia falar de tantas coisas aqui, tantas coisas espirituais. Como eu faço para ter essa direção? A direção, para você ter de um jejum, você vai ter que buscar em oração, quartinho de oração, Espírito Santo. Muitas vezes ele vai falar para você. Ele vai falar assim, eu quero que você jejue dessa forma. Às vezes, ele vai requerer isso de você também, porque o Senhor ama quando você jejua por si mesmo. Não, eu quero jejuar porque eu quero viver o sobrenatural. Deus ama essas coisas. Agora, existem jejuns que quando ele quer desatar algo, quando ele quer liberar algo, quando ele quer ativar algo em nós, ele vai direcionar você. Então, vai buscando. Se ele tiver esse propósito, ele vai te ordenar para fazer um determinado tipo de jejum. O Espírito Santo me direcionou certa vez a fazer um jejum de 7 semanas, uma vez por semana, jejum de 24 horas, 3 vezes nos dias e águas. Olha aí. Então cada um Deus vai direcionar de uma forma, cada um o Senhor vai direcionar de um jeito. Então o jejum, ele precisa também ser direcional em muitos casos, tá? Agora, o jejum, ele vai ativar você para o mundo espiritual, você precisa entender isso. Eu tenho uma expressão, eu vou lançar um livro esse mês, que se chama O Poder do Jejum nos Horários Proféticos. O poder do jejum nos horários proféticos. Vai sair em pastor, não sei se o pastor está aí ainda, o pastor Léo, o poder do jejum nos horários proféticos. Eu vou lançar esse livro, depois eu vou lançar esse aqui também, o Portal 40, o Jejum Elétrico, eu vou falar várias coisas aqui. Então vai compartilhando essa live aí, convido o pessoal, porque tem um monte de coisa para falar aqui. Estou dando uma base para mim entrar na questão do jejum elétrico. Entendo o que eu vou falar para você, tá? Mas o jejum ativa você para o mundo espiritual. Por quê? Porque ele vai fazer algo importante. Ele vai descontaminar você geneticamente, tá? Ele vai descontaminar você geneticamente. O jejum, ele é um descontaminador genético. E quando você começa a se desintoxicar geneticamente, porque hoje nós estamos sendo, na realidade, contaminados geneticamente, corrompidos geneticamente, por causa de tantas coisas que a gente sabe que está acontecendo, alimentação, radiação, UVA, tantas situações que estão nos contaminando. Quando você jejua, esse jejum ele começa a arrancar essas toxinas fisiológicas do seu corpo. Ele começa a retirar isso, ele começa a anular isso. Esse jejum, ele começa a desfazer isso em você. E aí, o que vai acontecer? Quando você começa a jejuar periodicamente, constantemente, perseverantemente, você começa a passar a ter a reconfiguração do homem original, a genética do homem original. E hoje, queridos, a nossa genética está sendo corrompida. E o jejum é uma das armas que nós temos para nos reconfigurarmos a genética do homem original. Adão, por que o jejum ativa você para o mundo espiritual? Por quê? Porque quando você jejua, você é reconfigurado ao estado do homem original. E o que era o homem original? Adão e Eva. Como eles eram, queridos? Adão e Eva tinham acessos dimensionais. Eles entravam nas dimensões. Entenda isso. O mundo espiritual para eles eram abertos.
Entende isso? Então o jejum ele faz isso, ele ativa você para o mundo espiritual, porque ele está te reconfigurando para o homem original. Qualquer dia eu vou também dar uma aula sobre o poder do jejum genético. Vocês precisam entender sobre isso. Tem muitas pessoas que não entendem sobre essas coisas. Então o jejum ele vai fazer o quê? Te descontaminar geneticamente. Quando você é descontaminado geneticamente, você é ativado para a genética do homem original. Quando você é ativado para a genética do homem original, entenda o que eu vou falar, você passa a ter acesso às dimensões espirituais, a saber, são 10 dimensões. Você passa a ter acesso a essas dimensões. Não somente isto, mas você passa também a ter superpoderes. Porque Adão e Eva, eles tinham superpoderes. E as pessoas não conseguem discernir isso. Adão e Eva eram seres superpoderosos. Dentre um dos superpoderes que Adão e Eva tinham, um deles, principalmente Adão, era o taxonimista. O que é o taxonimista? É o superpoder de você dar nome às coisas. Ou seja, você dá nome às coisas. Adão deu nome à sua esposa, chamou de varoa. Ele deu nome às árvores da terra. Ele deu nome aos animais terrestres, campestres, marítimos. Olha o poder mental que Adão tinha. Então entenda, quando você jejua, e esse jejum ele é periódico, porque também não é, vou jejuar hoje, vou receber um superpoder. Calma, não é assim. São jejuns periódicos, são jejuns direcionados, são jejuns tradicionais, mas permanentes. Isso começa a te ativar, na realidade, para a genética do homem original. Então, esse jejum que você está fazendo, ele está ativando. Pode perceber, quem aqui já jejuou e percebeu uma diferença na sua vida espiritual? Digita aí, eu percebi. Eu percebi, ficou mais espiritual, ficou mais... quis orar mais. Quem aqui já experimentou isso? Quem aqui já experimentou isso? De jejuar, olha aí, ó. A pastora Fabiana Brau, eu, Nutrideia, eu, Tayane Correia, eu, Surreal, Bastiana, eu, acessei os anjos, olha aí, a Cirlei, isso. Tayane Sensível, olha aí, percebi, Josi Freita. Aí você acha assim, mas pastor, como que pode isso? Claro, outro dia eu explico, isso tem uma reação fisiológica. Tudo tem uma, você é um corpo, você é alma e espírito, tá? Letícia Cardoso, eu já. André Elkizai, eu já. Missionária Jaqueline, eu percebi. Renata Silva, eu percebi que os arrepios aumentaram muito, significa que é o dom de discernimento de espíritos. Aparecida Loureiro, eu já experimentei. Vera Hirsched, eu já. Minha libertação começou através de jejum. Aliás, toda libertação envolve jejum, tá? Toda. Nida Santos, eu já. Olha aí, o mundo espiritual fica ativo, a dimensão celestial perfeito, o olfato abriu, existe o olfato profético, um quebrantamento perfeito, Josi, extraordinário. Entenda, quando você jejua, o mundo espiritual se abre para você. Por quê? Você está se descontaminando geneticamente e a tua genética está sendo restaurada para a genética do homem original. E o homem original, ele tinha acesso às dimensões, ele tinha acesso à voz do papai. Entenda isso. Ele tinha acesso aos seres angelicais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus descia para a terra nas asas dos serafins. Ele descia, ou seja, Adão e Eva, eles tinham acessos aos seres angelicais, eles tinham acessos aos comandos do Pai. Queridos, entenda. Deus descia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus descer? O mundo espiritual para Adão, ele era fundido, escute isso, ele era fundido com o mundo físico. Pastor, isso é possível? É. Você vai ver isso em Atos capítulo 12, você vai ver isso no livro de Êxodo, quando Deus entrega
as pedras de Safira, tá? As pedras de Safira, diz lá que eles viram vozes. Atos 2 também, viram línguas repartidas como de fogo. Os sentidos, eles se unificam. Olha só, então o jejum, ele ativa você, os seus sentidos, eles ficam fundidos. Você ouve, vê, fala ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Que loucura! Queridos, são superpoderes. São superpoderes. Entenda. Eu estou falando com você. Ó, um exemplo, tá? Meu Deus. Nossa, gente, eu tô bem gripadinho ainda, viu? Então vocês relevam. Deixa eu só ver aqui algo aqui que foi falado. Depois de 3 dias de Jesus no monte, só na água, tive uma luta espiritual com uma serpente que pulou em cima de mim, mas consegui jogar no precipício abaixo. Olha só, em guerra, hein, pastor? Olha só. O que pastor sentiu cheiro de vela, disse, não, aí já é outra coisa, tá mudando de assunto, servo. Ai. Deus me direcionou a fazer um jejum de 30 dias, com meio copo de água, tal. Pastor, uma dúvida, quando jejua e às vezes depois tem um desânimo que ocorreu nesse caso. Depende, o desânimo pode ser fisiológico, né? Porque você está jejuando e aí o seu corpo ele está com déficit de vitaminas, mas pode ser duas coisas, né? Déficit de vitaminação, de vitaminas e também déficit não, né? Ataque espiritual. Aí você tem que se levantar, aí você já vai ter que ter uma maturidade, ó, vou entrar num jejum, ó, a pastora falando aí, fiz jejum 3 dias, ela viu uma serpente, quer dizer, ela estava numa guerra espiritual, tá? Então você precisa entender isso. Agora o jejum, vamos lá, o jejum ele vai ativar você para o mundo espiritual, ele vai ativar você de uma maneira poderosa. Você vai ter acesso às dimensões, à voz de papai, você vai ter acesso aos seres angelicais, você vai, na realidade, transitar nos mundos, muito provável que você vai viajar no tempo, você vai ser arrebatado em espírito, porque o jejum ele faz isso, ele ativa você para não só o jejum bíblico, não é a dieta, jejum bíblico. Tá? Então o jejum ele vai ativar você para o mundo espiritual, e essa ativação que você terá para o mundo espiritual, ela vai liberar coisas extraordinárias. Entenda, Deus descia no Gan Eden todos os dias e Adão e Eva tinham esse contato interdimensional, mas os mundos se fundiam. Então, por exemplo, eu disse isso aqui para você, eu posso estar aqui agora em jejum e oração e os meus sentidos ficarem fundidos, eles se unificarem. Então eu tô aqui, ó, mas eu tô vendo, ouvindo o que você está pensando, eu sei o que você está pensando. Eu sei se você está com vontade de ir no banheiro, eu sei se você está com vontade de ir para algum lugar, eu sei se você está com vontade de comer alguma coisa. Por quê? Porque os sentidos eles se fundiram em um só, o físico com o espiritual. Por quê? Porque o jejum também, não só o jejum, mas o jejum também, ele faz isso, ele faz você ativar para o mundo espiritual de tal forma que os seus sentidos, eles ficam unificados. Então você está num ambiente, você está em oração, você está em jejum, você sabe que todos estão pensando ao mesmo tempo. Olha só, às vezes você vai ouvir os pensamentos daquela pessoa, o Chiquinho está pensando, ao mesmo tempo, dentro de você isso é organizado pelo próprio Espírito Santo, é uma organização dentro de você isso, e você está, na realidade, ouvindo aquilo. Você ouve o que a Doquinha está pensando, você ouve o que o Guinho está... Pastor, isso é bíblico? É claro que é, gente. A Bíblia diz que Jesus ouvia os pensamentos das pessoas. Isso é o poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, não só isso, ele sabe, a pessoa sabe, quando os sentidos são unificados, a pessoa sabe, ela sabe se a pessoa está com vontade de adulterar, se ela sabe se a pessoa está com vontade de se matar. Por quê? Porque os sentidos dela estão unificados, e isso é de tudo e de todos ao mesmo tempo. Olha que coisa gloriosa. Através do jejum, o Senhor me deu discernimento quando pego nas mãos ou abraço alguém. Então, o jejum, ele é ativador dimensional,
tá? Ele é algo sobrenatural. Por isso, não abra mão de uma vida de jejum. Não abra mão de uma vida de jejum. Tem pessoas que não podem jejuar devido a uma questão orgânica, médica, mas faça jejuns menores, mais curtos, com propósitos. Então, o jejum, ele é isso, ele é ativador, ele vai ativar você. Eu recebi muitas coisas através de jejum. Hoje também tem até jejum literário, você sabia disso? Por quê? Porque quando você jejua, a sua mente ela fica mais ativa. Então, para o escritor, ele fica mais, na realidade ele tem mais concentração, ele tem clareza, ele tem revelação, ele tem discernimentos, porque o seu cérebro ele está sendo também ativado da maneira certa. É, na realidade, feito uma desintoxicação também cerebral, e isso ajuda a pessoa a ter mais níveis de revelação da parte do Senhor. Entenda isso. Você precisa discernir essas coisas. Então o jejum, ele é algo muito dimensional. Outra coisa, o jejum, ele é multiversal. Ah, pastor, que doideira é essa? Que palavra é essa? Como assim, pastor? O jejum é multiversal. Você jejua na terra, mas você é ativado no multiverso divino, nas realidades existenciais do mundo espiritual. Então o seu jejum aqui reverbera no mundo espiritual. Então você está jejuando por algo, mas você não sabe que aquele jejum ele está tirando você ou uma pessoa de uma região de cativeiro. Ele é multiversal. O jejum, ele toca aqui em você aqui na terra por causa... Somos terráqueos, está ligado ao seu corpo. Mas lembra que eu disse que está ligado à sua alma, ele é tridimensional também, e ao espírito. O seu espírito, ele acessa as dimensões. Então, o jejum é multiversal. Ele, dependendo do jejum que você faz, dependendo do jejum que você pratica, dependendo do jejum que você realiza, ele vai liberar algo sobrenatural nas dimensões. Tá? E esse jejum interdimensional, multiversal, vai ser algo que vai romper na sua vida. Então você vai acessar, talvez o jejum que você vai fazer multiversal, um jejum que é multiversal, você vai acessar a biblioteca dos céus. Você vai acessar os seres angelicais nas dimensões, você vai acessar outros mundos, realidades, você vai acessar seres de outras dimensões, angélicos, pode ser? Isso acontece? Pastor, isso existe? É óbvio, queridos, está tudo na Bíblia, queridos. São mundos, pelo poder da palavra, os mundos foram criados, está lá em Hebreus. Então você acessa por causa de um jejum que você fez. Você vai ter acessos, muitas vezes, à agricultura dos céus. Você vai ter acesso a ferramentas dos céus. Você vai ter acessos a alimentações dos céus, que a gente vai falar daqui a pouco. Você precisa entender que o jejum, ele é multiversal. Ele vai te abrir para o multiverso divino. Ele vai te expandir para algo muito maior do que você pensa. Por isso que nós não estamos... A gente é corpo, mas nós também somos espírito. E nós temos que entender que como espírito, nós acessamos lugares celestiais. Está na Bíblia. Quando Deus fez o homem, olha só, primeiro dia coisas de cima, segundo dia coisas de baixo, terceiro dia coisas de cima, quarto dia coisas de baixo, quinto dia coisas de cima. Quando chegou no sexto dia, que é o número do homem, Deus disse assim: se eu fizer o homem com coisas de baixo, ele vai ficar penso para baixo. Se eu fizer o homem com coisas de cima, ele vai ficar penso só para as coisas de cima. Então o que Deus fez? Deus fez o homem do barro, coisa de baixo, terráqueo, e ó, ele soprou nas narinas, Neshama, algo de cima dele. Então o homem é o ponto de equilíbrio do universo. Ele tem o poder de acessar todos os mundos existenciais. Nós mortais temos. Nós temos esse acesso. Entenda isso, tá? Você precisa discernir essas coisas. Mas vamos lá. Todo jejum deve ser acompanhado de oração e leitura bíblica, tá? Você pode colocar oração, leitura bíblica, ceia, tudo isso
tá? Você pode colocar como um acompanhamento. Aí é jejum, se não é dieta. Se não tiver oração, leitura bíblica, não é jejum, é dieta. Agora o jejum bíblico, ele vai ser acompanhado de oração, de leitura bíblica, ele vai ser acompanhado muitas vezes também de seudá, de ceia, tá? Entenda isso, discirna essas coisas. Agora, fora o jejum alimentar que a gente está falando, existem outros jejuns que você pode fazer em também agregação ao jejum alimentar. Por exemplo, você pode fazer, agregado ao jejum alimentar, um jejum cibernético. Eu não vou ficar na internet, estabelecer horários, tempos. Você vai fazer um jejum, na realidade, na qual você não vai ficar nas redes sociais por muito tempo, só vai ficar nas lives do pastor Zaid. Amém? Mas de vez em quando é necessário. Agora, existe também o jejum sexual. Quem é casado vai jejuar? Pastor, eu vou jejuar. Eu posso jejuar sexualmente? Pode, mas tem padrões, princípios. Primeiro, o casal tem que concordar. Se a esposa ou o marido não concorda, você não pode fazer. Segundo, tem que ter tempo de duração, a saber, no máximo 7 dias. Não pode passar disso. Eu não consigo entender uma pessoa que está em jejum durante 1 ano da vida. Pastor, estou jejuando. Pastor, já faz 1 ano que eu estou no jejum sexual. Toma vergonha, vai. Toma vergonha. Você não está fazendo jejum sexual, você está enrolando o teu cônjuge, ou está em masturbação, ou está em prostituição, ou está em adultério, com todo respeito. Da mesma forma que eu não consigo entender uma pessoa que fica 1, 2, 3 meses, 4, 5 meses fora de casa falando que está fazendo a obra. E o marido está em casa, a esposa está em casa. Não existe isso, queridos. Com todo respeito. Então assim, jejum sexual pode fazer? Pode. Primeiro, tem que ter concordância entre o casal. Segundo, tem que ter tempo de duração. E o prazo, 7 dias no máximo. Tá? Agora a pessoa, ai pastor, eu tô fazendo jejum sexual, pastor. Quanto tempo, pastor? Já vai fazer quase 100 dias, pastor. Toma vergonha, vai. 100 dias de jejum sexual. É que tu não quer fazer um negócio. Libera o negócio aí pro servo, senão o servo vai ter problema. Você sabe que o ato sexual ajuda os homens a não morrer do coração. Então, irmã, não deixa o teu cônjuge morrer do coração. Vamos lá. Você está entendendo? Você precisa discernir algumas coisas. Você pode fazer o jejum tecnológico também, ficar um pouco sem notebook, celular, algo do tipo, tá? Você pode fazer um jejum cinematográfico, ficar sem televisão, ficar sem assistir podcast, ficar sem ir ao cinema. Você pode fazer um jejum sonoro, não ficar falando muitas coisas, um jejum mais de silêncio, né, de palavras. Você pode fazer um jejum sonífero, que eu coloquei aqui. Por exemplo, essa noite eu não vou dormir, eu vou ficar só buscando a Deus. Eu vou dar o meu sono ao Senhor. É um jejum que você pode fazer. Você pode fazer um jejum também aquisitivo, ou não aquisitivo, né? Que é aquele jejum de não comprar. Não, eu não vou comprar nada. Eu não vou comprar nada. Então você faz esse jejum. Você pode fazer um jejum esportivo. Não, eu não vou praticar determinado esporte. Porque tem pessoas também que são idólatras de esporte. Tá? Você pode fazer um jejum trabalhista. Eu vou entregar o meu dia de trabalho ao Senhor, tá? Entende? Você pode fazer. Jejum tem que ter abstinência de sexo também. É o que eu estou falando. Depende da sua concordância conjugal. Se você é casado, você vai entrar num processo de jejum, você tem que alinhar isso com o teu cônjuge. Senão você pode fazer o jejum, tá? Um jejum, vamos colocar assim. O ideal é o jejum que tenha esse prisma de concordância entre o casal. E não pode ser por muito tempo. Se for por mais tempo, aí você entende? Se for por mais tempo, você vai ter que, na realidade, tá desenvolvendo aí o manto com o cônjuge, tá?
A não ser que o cônjuge seja muito maduro, os dois, né? Aí é diferente. Pastor, eu vivo nesse aquisitivo constante. Então, não. Tem que ver se você vive porque você vive porque você faz esse jejum, ou se você vive porque você não tem condições financeiras. Aí é o que eu falo, é uma dieta aquisitiva, não é um jejum. Eu estou falando de quando você tem dinheiro e você fala, não vou comprar. Não vou comprar. Você oferta isso ao Senhor. Então o jejum trabalhista, oferecer um dia do seu trabalho para Deus, um jejum recreativo, de você falar assim, não, eu não vou fazer um lazer, não vou participar disso. Tá? Jejum cosmetológico também que eu falo, que é o jejum em que a irmã fica sem se maquiar por um dia, só em oração, só em busca, que também não vai matar não, né, serva? Você tá entendendo? Agora, todo jejum, ele tem o que comer antes e depois do jejum. Coma comidas leves, tá? Não vai comer comida pesada, principalmente dependendo do jejum, se ele é de longa duração. Comece comendo comidas leves, uma sopinha, um pão molhado na sopa, algo do tipo, água, bebidas, papinhas, né? Comidas, uma esposa faz aqui que eu gosto também, que é purê de batata. Se um jejum é muito longo, se ele é mais curto, aí você pode comer, você vai comer uma picanha, né? Não, pastor, eu jejuei 21 dias, agora eu vou comer a picanha. Uma vez eu fiz isso, queridos, quase eu morri. Muitos anos atrás. Todos os jejuns, sim. Pastor, tem que apresentar todos esses tipos de jejum para Deus? Tem. Comer algo pesado falta morrer, é verdade. A Dilabara, que diga, né, Dilabara? Você contou a experiência. Mas vamos lá. Todo jejum tem que ter uma duração. Então, primeiro, tem o jejum de Yom Kippur, ele é um dia, na verdade 25 horas. O jejum de Esther, de Hadassah, que é o jejum de Purim, é 3 dias. O jejum que teve pela morte de Saul foi 7 dias. O jejum involuntário de Paulo, e com eles estavam no navio, foram 14 dias. O jejum de Daniel, em Daniel capítulo 9, capítulo 10, foi de 21 dias. E o jejum de Yeshua no deserto foi de 40 dias. Então tem jejum de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. Tá? 40 dias. Pastor, qual a diferença de jejum e de propósito? Na realidade, não é que tem diferença, é que jejum está ligado a um propósito. É que tem jejum que, biblicamente, não seria um jejum, né? Todo jejum que não é total, vamos colocar assim, não seria um jejum, seria mais um propósito. Mas a gente chama de jejum, tá? A gente chama de jejum. O jejum bíblico mesmo, ele é sem água e sem comida. Essa é a grande verdade. Aí quando você jejua, é um jejum propósito, um jejum parcial que a gente fala. Eu já fiz o jejum de Esther 3 dias sem comer, só comia gelo. Meu Deus. Virou uma prosdóximo? Não, né, irmã? Pelo amor de Deus, né? Minha esposa ama gelo também, viu? Mas às vezes comer gelo é porque tá com deficiência. Na realidade, tá com anemia, então, ó, cuidado. Pessoal, minha esposa, ela comia muito gelo. Aí eu fui estudar sobre o assunto. Podia estar ligado à anemia, né? E ela realmente, ela teve problema de anemia quando ela ficou, teve o Daniel. Ela já tá se... Ai, a visita salva. Vamos lá. Então o jejum de 40 dias, que é o que a gente quer chegar aqui, é o portal 40. O portal 40. Por que é portal 40? Porque esse jejum, ele abre um portal dimensional sobrenatural, tá? 4 na Bíblia tá ligado a Dalet, tá ligado à porta. 4 na Bíblia, a letra do alfabeto hebraico é Dalet, que é porta. Ou seja, o jejum de 40 dias, ele vai abrir um portal dimensional para você. Isso, e esse portal dimensional que vai se abrir para você vai depender da demanda pessoal de cada um e do propósito específico do Eterno para a sua vida, tá?
Então entenda isso. Então o portal 40, ele é um portal que se abre, porque está ligado a 4, 4 é Dalit, Dalit é porta, no espiritual. O número 40 na Bíblia, ele está ligado à aprovação. No caso de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e Yeshua, não só Yeshua jejuou 40 dias, Elias também, Moisés também, tá? Eles jejuaram 40 dias e 40, número 4, 40, 400 está ligado à viagem no tempo. Qualquer dia eu falo sobre isso, tá? O jejum do viajante do tempo, entende? Então o portal 4, 40, 400 está ligado à viagem no tempo. Porém, não é isso que eu quero falar. É um número ligado à viagem no tempo. O 4, 40, 400 está ligado a isso. Mas o número 40, biblicamente, é número de provação. Foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. A mulher, na realidade, quantas semanas é a gravidez da mulher? Você sabe? No calendário bíblico? Quantas semanas que é? Não sabem quantas semanas que são? Entenda. São 40 semanas. Por quê? Porque é um período de provação gestacional. Olha lá, Nutrideia. No calendário bíblico são 40 semanas. Também, né? Então entenda, são 40 semanas. São 40 semanas. 40 é número de provação, porque a mulher, quando está grávida, ela é provada para gerar aquela criança e trazer à existência o que não existe. Então o número 40 é um número, escute isso, o número 40 é um número, na realidade, de trazermos à existência o que não existe. Significa dizer que toda pessoa que ela faz um jejum de 40 dias, ela vai trazer à existência o que não existe para esse mundo. Ou seja, ela vai adquirir um poder que eu chamo de cocriação. Lá para... Meu Deus, eu sinto uma presença do Senhor aqui, hein? Tá? Jejum de cocriação. Toda pessoa, jejum de 40 dias, gente. 40 dias. Trazer à existência o que não existe. Tá? É um jejum que, na realidade, ele é um jejum de cocriação. O que é um jejum de cocriação? É um jejum em que vai ser criado coisas que não existem a teu favor. Então, pode ser ao teu favor ou a favor dos outros. Entenda isso. Então, o número 40 é um número de provação. Por que ele é um número de provação? Porque ele é um número, na realidade, em que você está gerando algo no espiritual, você está gerando algo no espiritual. Por isso que é portal 40, porque é um portal que se abre nos 40 dias, tá? Principalmente no final. E esse jejum de 40 dias, ele vai ser uma grande prova na sua vida. Você vai ser provado a nível alimentar, a nível espiritual, sexual, mental, fisiológico. Você vai ser provado em vários níveis, mas ele vai gerar algo na sua vida que vai trazer à existência o que não existe. A partir desse jejum, depois desse jejum, você vai adquirir, você vai ter um poder de cocriação. Entende isso? O que é cocriação? É criar algo através do poder que eu recebi através do jejum. Então você vai orar por uma pessoa que o osso, ele está exposto e aquele osso vai sair, ele vai se regenerar. Poder de cocriação. Algo foi criado a partir de alguma coisa. É cocriar. Então o número 40, ele está ligado à aprovação, que está ligado ao gerar, algo está sendo gerado. É um número que você traz à existência o que não existe. Você, já várias vezes, eu já fiz jejum aí de anos, queridos, anos. Eu jejuava tanto que eu fiquei
Na realidade eu jejuava tanto que eu fiquei com, como que eu posso falar, cólica, com cálculo renal, de tanto jejuar, tá? Hoje a maioria dos jejuns que eu faço mais com líquido também, porque, nossa, vocês não têm ideia, fiquei com muito cálculo, jejuava dia e noite e dia, sem cessar, sem parar. Saía de um jejum, já entrava em outro, era propósitos absurdos na presença do Senhor. Mas também quando eu entrava nos lugares que não tinha chifrudo que ficava na minha frente, não tinha capiroto, não tinha preto velho, nega véia, saía tudo. Por quê? Porque a frequência que eu carregava era a frequência da genética de Adão. Entenda isso. Então o número 40, por que é portal? Por que eu coloquei portal? Foi para chamar a sua atenção? Foi. E eu vou entrar no jejum elétrico, na alimentação elétrica. Aguarda aí, não terminou a live não. Compartilha essa live. Vamos lá, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha aí. Compartilha. Eu não estou falando algo que eu não vivi. Estou falando de coisas que eu já pratiquei muito. Foram muitos jejuns. Não poucos. Hoje estou precisando jejuar mais. Pegar uns quilos. Literalmente. Mas saímos aí de um jejum de 40 dias. Depois fizemos um outro. A gente vai fazendo, né? Mas precisamos pontuar algumas coisas. Agora, o número 40 é de provação. Então, por quê? Esses 40 dias serão 40 dias de provação na qual você está gerando algo. E quando a gente está gerando algo, é complicado, é difícil, é como uma mulher que está grávida, ela geme, ela chora, ela passa mal, ela começa a ficar brava, ela perde muitas vezes o equilíbrio, porque ela está gerando algo que virá para esse mundo, mas quando aquilo que ela está gerando vier para esse mundo, a Bíblia diz isso lá no livro de João, ela vai se esquecer de todas as provações que ela passou. De todas as provações, por causa da bênção que foi recebida. Entenda isso. Então o número 40 é de provação. No caso, Jesus, Elias, Moshe, eles jejuaram 40 dias, tá? Outra coisa, anota aí, todo jejum de 40 dias, anota, tem lugares, todo jejum de 40 dias tem lugares certos para se fazer. Aonde Jesus jejuou? Deserto. Elias e Moshe, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, monte. Por quê? Deserto e monte é lugar isolado. Então você tem que entender que jejuns prolongados você deve se isolar ao máximo que você puder. Por quê? Porque Deus vai visitar você. Então, eu tô jejuando, mas eu tô na realidade com um monte de gente e não sei o que, queridos, com todo respeito. Por isso que as pessoas fazem jejum de... estão te ensinando muita coisa errada, hein? Na boa. Por isso que tem gente que faz jejuns aí de 40 dias e não acontece nada. Por quê? Porque a pessoa faz um jejum de 40 dias, mas ela tá com um monte de gente, ela tá cercada de pessoas. Queridos, jejuns prolongados, eles são jejuns de isolamento. Perceba, deserto é lugar sem pessoas, monte é lugar sem pessoas, eram portais. O jejum, ele tem um lugar específico para você fazer. Você pode estar na sua casa, mas você vai se separar, você vai se isolar por completo para fazer aquele propósito. Por que eu digo isso? Porque se você fizer um jejum também, na qual tem muita gente por perto, na hora, Deus talvez não possa abrir os teus ouvidos espirituais. Por quê? Porque você vai começar a ouvir o mundo espiritual, e aí é complicado, você não está acostumado com aquilo. O profeta está acostumado, ele é assediado por vozes, mas muitas vezes não. Então o jejum que é feito em lugares específicos, no caso de Yeshua, deserto, Elias e Moshe, Eliahu e Moshe, no monte, por que era feito? Porque eram lugares isolados. Perceba, os grandes homens de Deus, eles se isolavam para fazer determinados tipos de jejum, porque ali ele teria um encontro com a presença do Eterno. Ali eles
na realidade, entrariam em portais dimensionais. Esses lugares, deserto, principalmente monte, são lugares em que portais dimensionais são abertos. Entenda, Moshe jejuou 40 dias, ele viajou no tempo. Talvez você não saiba disso, mas deixa eu falar algo para você. Mas Moisés, Moshe Rabbeinu, o mestre Moisés, ele foi o que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Bereshit, olha só, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Devarim, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. É ele que escreve. Ele também escreve o livro de Iov, escreve outros livros, mas escute o que eu vou dizer para você. Preste atenção. Ele, quando vai no monte, no jejum de 40 dias, olha só, olha o poder de cocriação, de chamar à existência o que não existia. Ele vai entrar num portal dimensional, você sabe a cena, Deus se revela para ele, ele quer ver a glória de Deus. Ó, que coisa tremenda. Deus diz, só vou permitir ver as minhas costas. As minhas costas. Deus tem costas. E aí, ele viaja no tempo para ver o que tinha acontecido. Ele está lá no jardim, queridos. É como se Deus colocasse ele ali. Você sabe aquelas cenas de filme em que a pessoa está ali, está tudo acontecendo, mas ninguém sabe que ele está ali? Já assistiu aquele desenho Superbook, o livro da vida, em que as crianças viajam no tempo para verem a história? Ninguém sabe que eles estão ali, mas eles estão ali acompanhando todas as narrativas, todas as histórias. Ele, Moshe, viaja no tempo. Por isso que 4 está ligado à viagem no tempo. Não somente isso, tem um monte de coisa. Não vou falar disso agora. Tá? Então, monte está ligado a portais dimensionais. Deserto está ligado a portais... Meu Deus. Alabassuri, bikido, kamandarabadarabaday. Xarabarabadarabadarabadarabaxuri, bikido, bossou. Qualquer dia eu vou ensinar vocês a fazer um jejum de 4, 40 e 400 dias. O portal da viagem no tempo. Isso. Eu também cresci, irmã Leila, assistindo Superbook. É lindo. Eu amava assistir Superbook. Para quem sabe, tá entendendo do que eu tô falando. Olha só, então o jejum de 40 dias, ele tem lugar certo. Ah não, vou jejuar, vou fazer, querido, jejum prolongado, para ele ter êxito, para ele ter valia no mundo espiritual, ele tem que ser isolado. Por isso que é portal 40. Deus não vai deixar qualquer pessoa. Perceba, tem muita gente. Hoje os montes que as pessoas vão, tudo corrompido, tem tráfico, tem droga, tem prostituição. Entende? Até os montes hoje de oração que as pessoas vão, já não é mais a mesma coisa. Agora, muitas vezes você vai ter que se isolar para você fazer isso. Então são 40 dias de jejum, 40 dias de oração, 40 dias de derramamento, de quebrantamento, de contrição, 40 dias buscando ao Senhor, 40 dias orando ao Senhor, tá? Pastor, me responde uma coisa, e o tempo? Porque são 40 dias, né? E o tempo de busca? Aí é algo pessoal, você pode buscar o dia inteiro. Quantas vezes eu não me tranquei nesse quarto aqui? Eu tô fazendo assim porque aqui é o meu quarto. Eu me tranquei nesse quarto aqui, eu ficava o dia inteiro, né? Das 6 da manhã até às 18, às 20, às 22, e era incrível. Quando eu orava um pouco menos, um exemplo, até às 3 horas da tarde, e eu sentava no sofá, quando dava 18 horas, exatas, 18 horas, eu senti uma vontade excomunal de orar em línguas. Eu começava a orar em línguas. Meu Deus do céu, olha que presença. Labra vassuri mikido kendere haralabrandalabasharabadai. Ramanchor gyanto yossoriante harabadai. Eu tô vendo Deus mudando a caminhada de pessoas que estão nessa live. Então esse tempo de busca, meu Deus, é algo específico de cada um. Você pode orar 3 horas no dia, 5 horas. Você vai fazer algo que te custe alguma coisa. Eu sei que às vezes tem pessoas que não conseguem fazer um jejum de 40 dias
da maneira que tem que ser feito por causa de trabalho. Deus sabe. Mas se você estabelecer um propósito desde 40 dias, faça. Porque Deus também reconhece isso, tá? Pode ser na água, pode ser intermitente, moad, que a gente fala também, que é de 23 horas de jejum com uma janela de comida, que é o jejum moad. Então você precisa discernir isso. Gente, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu não estou falando isso para te emocionar, não. Mas é forte aqui. Labravaço, há uma presença de Deus nessa live. Há uma brisa suave do Espírito Santo. Eu via Deus entrando na mente de pessoas aqui, retirando algumas coisas, trazendo um novo nível, um novo padrão, um novo discernimento, um novo entendimento. Há algo no espiritual que está sendo liberado, meu Deus do céu. La pravasuri mikido kende kejore maharanduri antehai. Ramantoi kyanchor gende kendol palpastruli pirihante kendeha. Então entendo o que eu vou falar, tá? O tempo de jejum é importante, 40 dias, mas o tempo também de busca é importante. Arabashirimi kiodoro mondoha. Então o portal 40 tá ligado ao portal do jejum nesse sentido, porque eu estou usando esse termo do jejum. Agora, quando a gente fala do jejum de 40 dias, se você ler as escrituras, você vai ver no final que Yeshua, olha só, olha o que diz aqui, versículo 10, Mateus 4. Então disse-lhes Yeshua, vai, Satã, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Versículo 11, Mateus capítulo 4. Então o diabo deixou. O diabo é um celestial, tá? Da maldade. E eis que chegaram os anjos, pluralidade, e o serviam. Olha só, serviam com o quê? Com comida, queridos. Servia ele com comida, tá? Eu vou falar sobre a alimentação angelical. Topa? Vocês querem que eu falo depois? Só que aí vocês vão ter que chamar um monte de gente para participar. Vocês querem que eu ensino sobre a alimentação angelical? Vou falar um pouco hoje dessa alimentação, mas eu quero falar sobre a alimentação angelical, se vocês quiserem, né? Não quiser, fica à vontade. A alimentação angelical, tá? Os anjos, eles possuem no mínimo 2 tipos de alimentação, tá? Eles possuem 2 tipos. Entende isso? Então, entenda. Vamos lá. Não vou falar hoje, né? Vou marcar uma masterclass, uma aula, aí a gente fala sobre alimentação angelical. Pode ser? Aí a gente marca direitinho, vou ver qual que tá na agenda lá na programação e a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação angelical. Então, compartilha essa live. Você quer? Compartilha, me ajuda. Que também precisamos de pessoas para ouvir, né, querido? Não dá para pregar algumas coisas. Você vê que muitos pastores não falam essas coisas. Por que eles não falam? Porque eles não querem dar o ouro para vocês. Eu quero ensinar vocês. Eu quero que vocês possam usufruir daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Você está entendendo? Então, eu estou te ensinando coisas básicas. Básicas. Que a gente precisa aprender com o Espírito Santo. E entenda, o jejum, ele é sacrificial. Tá? Ele é sacrificial. Mas ele é rompedor. Desce o dedo aí, como diz a Diane. Compartilha aí. A gente vai marcar uma live sobre, nem que seja uma live extra, que não tem nada a ver aqui, faço em outro horário, mas para falar de alimentação angelical. Que é um assunto também que a gente precisa ouvir, você precisa entender. Os anjos se alimentam, e eles se alimentam de algumas formas. Muitos não entendem. E os anjos estão ligados à alimentação sonora, meu Deus, à alimentação fisiológica, está ligado a vários tipos. E aí as pessoas... E está na Bíblia, eu vou citar para vocês na Bíblia. Igual eu acabei de ler, Mateus 4, os anjos pós jejum de 40 dias vieram ter com Yeshua e serviram ele. Do quê? De comida. Vieram dar comida para ele. Mas... quando eu falo jejum elétrico, vamos lá, pastor, você falou do portal 40, que é o portal, porta de provação alimentar.
que algo vai ser gerado durante esses 40 dias para trazer à existência o que não existe. Quando isso é trazido à existência, libera sobre nós o poder da cocriação, o poder de criarmos aquilo que não existe. Perfeito. Isso através do poder do Espírito Santo. Quem cria tudo é Deus eterno, tá bom? Agora, existem lugares certos para fazermos jejuns do portal 40. Biblicamente, deserto, biblicamente, monte, ou seja, lugares isolados. Não adianta você querer jejuar em lugar que tem muitas pessoas, porque muitas vezes Deus não vai poder te visitar, porque tem coisas que é particular, é você e Deus, é você o Senhor. Tem pessoas que não vão entender o que Deus vai fazer com você, então é algo muito particular e não adianta, você tem que entender isso. Eu tô assim porque o meu nariz está coçando, tá? Ó, eu tô dando essa aula aqui por fé, que eu vou dar, nada vai me parar, cana. Labravassura abadai. Então, existe uma ativação angelical no jejum, tá? Então, quando a gente jejua, vai ter uma ativação angelical. E quando há essa ativação angelical, vai envolver o que eu chamo de alimentação elétrica. Pastor Rogério Zaide, o que é alimentação elétrica? Quem aqui jejuou e ficou fraco? Quem aqui jejuou e começou a ficar desanimado? Quem aqui jejuou e ficou abatido emocionalmente, espiritualmente, fisiologicamente? Digita aí, eu fiquei, pastor. Eu fiquei fisicamente, eu fiquei emocionalmente, eu fiquei espiritualmente. Digita o que você ficou. Se foi tudo, se foi fisicamente, se foi emocionalmente, se foi espiritualmente. Digita aí. Digita. Mau humor, normal. Por causa da questão da falta alimentar. Vamos lá. Deixa eu beber água. Tailândia, eu fiquei com dores. Lani transista. Frieza espiritual. Olha que interessante, hein? A pessoa está jejuando e ficou com frieza espiritual. Patrícia, Sabrina Ribeiro, fisicamente fraca. Maria Inês, eu fiquei emocionalmente. Ivani, eu fiquei os dois. Fiquei emocionalmente. Eliane, Luiz Marco, fisicamente. Sigley com dores, abatida sem força. Adilamara, fiquei fisicamente e espiritualmente. Letícia Cardoso, eu fiquei fisicamente. A Lilian ficou abatida fisicamente, fraca, dá um desânimo terrível. Eu já fisicamente e emocionalmente fiquei fraca fisicamente. A Rosa, a Rosana Santana, irritada, dor de cabeça, fraca. Antônio Carlos, eu fiquei espiritualmente. Olha só, o jejum que era para você ficar forte te deixou fraco. Interessante, né? E é nessa hora que, olha lá, fisicamente, eu antes ficava, hoje fico cada vez com mais vontade de jejuar e orar. Maravilha, pastora. Também, a gente tem que entender duas questões. Primeiro, que você está rompendo, então é uma batalha espiritual, tá? O inimigo não vai querer te deixar. A Leia, irritada, entendeu? Meu Deus. Então, quando a gente jejua prolongadamente, e eu estou falando aqui de jejum 40, do portal 40, o jejum de 40 dias. Pode ser 70, pode ser 100, pode ser 120, pode ser 200, pode ser 300 dias, pode ser 400 dias, não importa. O tempo, estou falando de jejum prolongado. Quando você faz um jejum prolongado, o teu corpo sente, as tuas emoções sentem, o teu espírito também, ele sente, ele vai ficar forte muitas vezes, mas ao mesmo tempo, o jejum que você está fazendo, ele vai ser um jejum de alto nível. E nesse cenário, lembra que eu falei? Geralmente jejuns prolongados, eles devem ser direcionados pelo Espírito Santo. Quando eu digo jejum prolongado, é aquele que pelo menos seja só na água, tem que ser direcionado, porque tem muita gente fazendo jejum aí, tá? Eu conheço um monte de gente, vamos jejuar, é moda, aí vira modismo na igreja. E as pessoas estão tendo problemas graves. Então o jejum prolongado, geralmente ele deve ser o quê? Direcionado pelo Espírito Santo. Quando o Senhor,
o Espírito Santo, ele nos direciona para fazer um jejum prolongado, 21 dias, a saber, 40 dias, 70 dias, 100 dias, muito tempo, o que vai acontecer? O nosso corpo, ele vai ficar debilitado, vai ter déficit de vitaminas que precisam de nutrientes fisiológicos, orgânicos. Você vai ter uma debilidade, tá? Fisiológica, às vezes também sentimental, e muitas vezes por causa dos ataques que você vai receber, porque você está às vezes sendo treinado pelo Senhor, você vai também ter uma debilidade espiritual. É aqui que surge a alimentação elétrica, que eu chamo de jejum elétrico. O que é a alimentação elétrica? A alimentação elétrica, ela está ligado aos anjos e humanos. Escute isso. É quando uma pessoa está sem comer, num propósito de jejum e oração, e essa mesma pessoa recebe a visitação dos anjos, que lhe emprestam energia. Essa energia é uma alimentação elétrica. Entenda. E aqui ajuntou jejum com agora os seres angelicais. Mas eu vou marcar uma live só para a gente falar de alimentação angelical. Eu vou te explicar mais coisas. Vamos lá. Vamos lá. Olha que coisa tremenda. Quando você faz um propósito de jejum de alto nível, um propósito de jejum prolongado e também direcionado, o Senhor vai enviar anjos. Por quê? Porque ele sabe que queridos, você fica sem dormir, você já fica lá. Você já fica mal, irritado, mal-humorado, né? A TPM da mulher, tensão pronta para matar, fica mensal, não é nem diária. Entende? Você está entendendo? Então, você precisa discernir algumas coisas. Quando você, na realidade, faz um jejum prolongado, vai ter deficiência de vitaminas. E isso é normal. Você fica fraco, você fica desanimado. Parece que Deus não está com você. Você começa a entrar em guerra espiritual. Porque também há uma guerra espiritual. O inimigo não quer que você entre no alto nível. Quando Deus quer te colocar no alto nível, tem coisas que vão começar a se movimentar na sua vida. Então, nesse momento, nós vamos precisar, inclusive, de uma alimentação elétrica. E o que é isso? Os anjos do Senhor, eles são eletromagnéticos, são seres elétricos, de muita energização. Então eles são seres energéticos, vamos colocar assim. E aquela energização, escute isso, quando eles nos visitam nesse período de jejum, eles emprestam, eles liberam essa energização, e aí o nosso corpo, que também é eletromagnético, escute isso, o nosso corpo, que é eletromagnético, ele começa a entrar em um ponto de equilíbrio. E aí é tremendo. Por quê? Porque essa energia elétrica dos seres angelicais passam para nós e eles começam a nos alimentar, empréstimo de energia. Os anjos, eles nos emprestam energia. Pode perceber, às vezes tem dia que você acorda triste, desanimado. Talvez você não entenda isso ou não percebeu, mas muitas vezes vem um anjo do Senhor, te toca, ele te empresta energia e você se levanta, você busca, você clama. Entenda, você começa a ter vários déficits de vitaminas, vários, por causa do jejum, é natural, tá? Ah, pastor, posso suplementar? Pode, mas talvez às vezes suplementar também pode de alguma forma abortar o que eu estou falando aqui, a alimentação elétrica, porque Deus também pode te alimentar eletricamente através dos seres angelicais dele. Ele vai te emprestar energia. E você vai receber energia, aquilo vai mexer com você, no corpo, na alma
no espírito. Então, quando a gente fala de jejum de prolongado, jejum de 40 dias, o portal 40, eu estou falando que existe uma importância do jejum na alimentação elétrica. Entenda isso. A alimentação elétrica ela está totalmente ligada ao jejum. Os grandes homens de Deus, Moisés, Elias e Yeshua, eles foram alimentados por anjos. E um tipo de alimentação é essa, é a alimentação elétrica, é empréstimo de energia. Você talvez nunca teve essa experiência, mas os anjos do Senhor descem e eles alimentam você. Alimentam. E alimentam de outras formas, que eu não vou falar aqui, vou deixar para falar isso em uma live sobre alimentação angelical. Então entenda, essa alimentação elétrica, por causa do jejum prolongado que você está fazendo, ela vai te sustentar, ela vai te fortalecer, ela vai te dar um up, você vai começar a ter força, você vai começar a ter vigor, porque o jejum ele vai debilitando a gente, cabelo vai caindo, né? Você vai tendo mais fragilidades. Então, essa alimentação elétrica vindo dos malahins, dos anjos do Eterno, que é esse empréstimo de energia, vai tocando em nós, entrando dentro de nós. E isso é algo sobrenatural. Então, eu quero falar para você. É esse nível que Deus quer te introduzir. É esse nível que Deus quer te enviar. Então a alimentação elétrica, ela é angelical, que está ligada ao jejum que você faz. Jejuns prolongados. A alimentação elétrica está ligada a jejum prolongado, a alimentação elétrica está ligada aos seres angelicais do Eterno que emprestam energia para aquelas pessoas que estão debilitadas, fracas, por causa do jejum que estão fazendo. A alimentação elétrica, ela é super saudável. É o anjo do Senhor nos emprestando energia e nos deixando saudáveis. Muitas vezes vamos receber cura, vamos receber renovo, a nossa fisiologia vai mudar, a nossa genética vai ser alterada, vai ser curada, a gente vai receber uma saúde melhor do que a gente tinha, porque nós estamos recebendo a alimentação elétrica dos seres angelicais. Entende? Entenda isso. Nesse cenário, a alimentação elétrica, o que ela vai fazer? Ela vai, por causa do jejum prolongado, escute isso, tem que ser com jejum. A alimentação elétrica, por causa do jejum prolongado que você está fazendo, e ela vai restaurar a sua genética original, queridos. Então o teu DNA ele vai ser reparado. E aí eles fazem isso, eles emprestam essa energia, a gente é reparado geneticamente, por quê? Porque também para você viver os altos níveis daquilo que Deus tem para você, a tua genética que está sendo corrompida, ela tem que de alguma forma ser restaurada. Só vai viver os altos níveis quem tem uma genética reconstituída. Entenda isso, porque hoje a genética do ser humano ela está sendo corrompida inclusive pela própria alimentação. Então o jejum te descontamina, só que aí o teu corpo ele já está corrompido. Aí vem os anjos, através desse empréstimo de energia, alimentação elétrica, e isso começa a reconfigurar você para o código de Adão, para a genética dos primeiros humanos da Terra. Você é reconfigurado. Entenda, a alimentação elétrica, escute isso, ela vai ativar o nome do Eterno em você. Talvez você não saiba isso, está no meu livro Mapeamento Profético. No meu livro Mapeamento Profético eu falo sobre isso, o nome do Eterno no nosso DNA. A alimentação elétrica, ela vai ativar o nome do Eterno em você. Então o nome do Eterno, ele é ativado em você. Olha só. E a alimentação elétrica, ela ativa o seu espírito e libera sobre você a Shekinah, a presença física divina. Ou seja, quando você
começar a orar pelas pessoas, elas vão receber algo do Senhor. Quando você começar a orar, o mundo espiritual vai se mover. Quando você começar a orar, o mundo espiritual, ele vai se encurvar diante daquilo que você carrega da presença do Senhor. Então a alimentação elétrica, ela ativa a Shekinah divina em você. Queridos, isso é fato. Quantas vezes eu não recebi isso? E aí começava a orar pelas pessoas. Era gente caindo no poder de Deus, gente sendo curada, gente sendo liberta. Quanto mais você recebe essa alimentação, mais você carrega da Shekinah divina. Não só das descargas elétricas. Eu já tive anjos aqui que desceram e me descarregaram a eletricidade. Descarregaram a eletricidade. Descarregaram eletricidade. A minha primeira experiência quando o Senhor me visitou, na realidade, foi assim. Eu recebi, sabe aqueles policial que parece que eles têm aquelas armas de choque? O anjo desceu e descarregou. Eu gritei. Imagina você no teu quarto recebendo uma descarga elétrica. Eu já fiquei assim. Aí eu falei assim, mas não pode ser demônio. Fiquei com medo, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. Eu fiquei com medo, eu falei, não pode ser demônio. Se for demônio, é suicida. Porque eu tô aqui quase 3, 4 horas orando, não pode ser demônio. Quando eu recebi, daqui a pouco, eu falei, sabe de uma coisa, quem tá na chuva é pra se molhar. Continuei buscando, orando, daqui a pouco eu recebi do outro lado do corpo, dei outro grito, nisso eu já tava todo eletrificado pelo Espírito Santo. Claro que isso é uma questão de eletricidade, ligado a algo no espiritual, porém, os anjos também fazem isso, e essa alimentação elétrica, ela vai ativar a Shekinah divina em você. Você vai ser carregado pela presença, carregado pela glória. É por isso que quando a gente jejua, isso é ativado. É ativado essas descargas de poder. É ativado códigos espirituais dentro de você. Você sabe que depois dessas experiências que eu tive, o Senhor começou a me dar os meus livros na época. Eu comecei a orar por pessoas, elas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, gente começou a ser curada, o meu nível espiritual aumentou. Eu comecei a pregar já para uma maior quantidade de pessoas. Por quê? Porque Deus estava me introduzindo em novos níveis. A gente precisa entrar em novos níveis espirituais. A gente precisa entrar em níveis de profundidade. Para isso acontecer, óbvio, né? A gente precisa de alimentação elétrica. Mas a alimentação elétrica não é essas questões de descarga de poder, tá? Não é isso. Entenda. Não é isso. A alimentação elétrica é empréstimo de energia eletromagnética dos seres angelicais. Eles são seres energizados e eles chegam até nós e nos liberam isso. Pode ser que você caia eletrocutado no poder de Deus também. Pode ser, porque está ligado também a esses níveis de energização. Agora, quando isso acontece, o teu corpo ele é reconfigurado, a tua alma ela é reconfigurada, o teu espírito ele é completamente ativado. Quando o seu espírito é ativado, meu Deus, teu espírito tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem sentidos. O mundo espiritual se abre para você de uma maneira sobrenatural. Então você precisa discernir nessas coisas. Então, essa live de hoje, a minha oração é que o Senhor ative isso. Dói no físico, dói, mas não é uma dor. É interessante até você ter feito essa pergunta, porque, pastor, dói no físico? Dói e não dói, é meio até contraditório o que eu vou falar. Não é que dói, é que é uma descarga, mas não dói de doer. Você fala, meu Deus, não. É algo que você recebe. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou o tempo todo recebendo essa descarga de poder, essa descarga elétrica. Eu estou energizado, eu estou falando aqui, meu Deus, é forte. É uma eletricidade, um choque elétrico, porém é algo gostoso, é algo assim poderoso, tá? E muitas vezes é que é muito poder. Na realidade, essas descargas, essa energização, ela é muito poder. É um poder excomunal que é liberado. O nosso corpo não aguenta, é diferente. Porque fisiologia caída, genética corrompida. É isso que você tem que entender, tá? Entenda isso. Então, é necessário. Amém?
Obrigado, meu pastor. Não, eu estava morrendo espiritualmente. Vamos lá. Amém, gente? Vamos orar. Antes de orar, deixa eu só falar algo aqui. Eu já falei para vocês das lives, você que não pegou no início, assiste aqui masterclass gratuitas a partir da semana que vem, mas temos uma paga também, que é dia 7 de novembro, as chaves para você abrir a sua visão espiritual. Venha estar com a gente. Tem sido bênção esses materiais? Participe, queridos. Pelo menos oferte. Eu vou dar 7 masterclass gratuita e uma paga, 7 por 1. Então faça pelo menos essa para nos ajudar também. Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso dessa ajuda, tá? Eu preciso. Estou falando aqui com os santos do Senhor. E não estou pedindo nada não. Mas é necessário. Então entenda isso. A gente vai fazer essas masterclass gratuitas, mas vai ter essa paga. Porém, nós temos uma escola que é a Shemitah, que é de libertação. Você que quer ser tratado, você que quer ser clinicado, você que quer fazer cura e libertação para a sua vida, para a sua casa, vem fazer parte da escola Shemitah. A escola Shemitah é de libertação e para formar libertadores. Então venha estar com a gente. Eu quero ensinar você, tá? Gente, tem um valor, a escola Shemitah, ela não tem um valor alto por causa do tanto de módulos que tem muita coisa. Hoje você faz um cursinho aí, 200, 300 reais. A Shemitah é 599. Em 12 vezes você pode parcelar no cartão. Só tem 20 módulos, 34 masterclass. Inclusive hoje eu vou ter uma masterclass que é a realidade oculta dos pactos de sangue pelos piercings. Vou falar de piercing hoje, pacto de sangue. Então venha estar com a gente. É importante, só que você precisa disso. Tá bom? Só que no dia 3 de dezembro nós vamos lançar a Escola Nevoar, que é a escola profética dimensional. E aí a gente vai ensinar essa parte profética, profeta vidente, profeta dimensional, harp profético. Eu vou falar sobre manipulação profética, vamos entrar sobre dons do Espírito Santo, dons proféticos, como acessar níveis de revelações ainda maiores. A gente vai ter 35 masterclass da Escola Nevoar e 20 módulos, cada módulo ativando a glândula profética, alimentação profética, conhecendo o mundo espiritual, aprendendo a ouvir a voz de Deus, operando nos dons do Espírito Santo. Queridos, vai ser algo sobrenatural. Então eu quero que você venha participar. Venha estar com a gente nessa escola. Já estamos com as vagas abertas, inscrições abertas. Que aí você vai aprender. Tudo isso que você está aprendendo aqui é fagulha perto de tantas coisas que a gente precisa aprender. E outra, impartição. Tem muita gente querendo impartição. Pastor, ora por mim, impacte. Só que a impartição, uma das maneiras para você receber algumas coisas é caminhando junto da pessoa que carrega. É princípio de associação. Então quando vocês não percebem isso, mas quando vocês estão assistindo essa aula, vocês estão com a gente e vocês vão acompanhando dia após dia, vocês estão recebendo algo poderoso da parte do Eterno. Não é de mim, é dele, porque é ele que faz. Não sou eu, não é pastor A, B, C, D, F, G, H. É o Senhor que faz todas as coisas. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, venha fazer parte da Escola Nevoar. As inscrições estão abertas. Aqui na bio do Instagram tem lá lista de espera Nevoar. Você já pode ir fazendo a sua inscrição. Tem também a comunidade do Telegram. Venha participar do Telegram. As lives. Pastor, como eu faço para colocar uma pessoa que quer participar dos Fundamentos da Libertação? Não vai ser pelo Instagram, tá? Coloca ela no Telegram. Entra no nosso Telegram, compartilha aqui o nosso Instagram, tá bom? Gente, vamos orar. Amanhã vamos falar sobre o ciclo da bastardia, filhos bastardos, filhos que foram gerados fora da aliança de casamento. Você precisa entender isso, hein? Tá bom? A gente vai falar de bastante coisa. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua visitação. Toca na vida dessa pessoa. Toca na mente dela, nas emoções, que haja um crescimento espiritual acelerado pelo Senhor. Que haja uma unção sendo liberada nesse momento, ó Pai, de rompimento. Uma unção rompedora, uma unção curadora, uma unção de jejum agora, para essa pessoa jejuar em níveis elevados, em níveis profundos.
Começa a liberar agora, Senhor, essa unção. Começa a liberar essa autorização do reino espiritual. Eu estou declarando agora que os anjos do Senhor possam estar indo de encontro com essa pessoa, visitando ela, a casa dela, o lar dela, a mente dela, as emoções, os sentimentos. Meu Deus, começa a movimentar. Que essa pessoa comece a sentir o fogo elétrico do teu espírito. O fogo elétrico do teu espírito. Fire, o fogo da presença. Esche. O fogo do Espírito Santo, ele possa queimar você, deixa queimar de dentro para fora, o fogo da presença, o fogo do Espírito, o fogo do Senhor, o fogo do Senhor, que começa a queimar, que você comece a entrar agora em níveis de jejum, de oração, que você nunca viveu, que o poder do Espírito Santo seja liberado, que você comece a gerar coisas que você nunca gerou antes na presença do Senhor, comece a gerar agora no seu espírito, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso, eu quero declarar isso para o mundo espiritual. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te conduzir. O pessoal que quiser participar da escola, o pessoal que quiser participar o pessoal que for participar, na realidade, meu Deus, minha garganta. Fala com a Leia, fala com a Edilamar aí, as meninas estão aí. Venha fazer parte. Você quer receber unção? A unção, ela é impaccionada por quem caminha junto, queridos. Entenda, Elias tinha o seu servo, tinha Eliseu, e a unção, e tem vários tipos de unção, tá? Unção só por... Não, tem unção por imposição de mãos, mas tem unção por manto, tem unção por sangue. Meu Deus, já é outra coisa. Você tá entendendo? Então, que você venha entender alguns princípios espirituais aí. Mas a unção, ela tá ligada a algumas questões aí, tá bom? Gente, um beijão no coração, que o Espírito Santo te conduza. Hoje nós teremos oração à meia-noite, e daqui a pouquinho a gente vai ter aí a nossa Masterclass de hoje com a Escola Shemitah, a realidade oculta dos pactos de sangue nos piercings, tá bom? Então vai ser algo sobrenatural, tá? Algo sobrenatural. Tá bom, gente? Me ajuda aí na divulgação, me ajuda aí no compartilhamento. Fica na paz, deixa eu desligar aqui que senão já viu.